convido o nosso colega, excelentíssimo vereador Lenilson Panhu, para Munduruku a fazer parte da segunda secretaria. Eu convido o excelentíssimo senhor vereador Gerson Barbosa Manuari, Munduruku, para efetuar a leitura do texto bíblico. Convido a todos que fiquem de pé. A ti que habita nos céus, eleva os olhos como os olhos dos servos. Estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva. Na mão de tua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia estamos sobre modo farto de desprezo. A nossa alma está suturada do escânio do que estão à sua vontade e do desprezo do sabermos. Até aqui a palavra do Senhor. Eu autorizo o primeiro secretário, o excelentíssimo senhor vereador Neumar Xavier de Oliveira, a fazer a chamada dos vereadores. Bom dia a todos. Permissão, excelência, para fazer a chamada dos vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores para a primeira sessão ordinária dos trabalhos legislativos do segundo período da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Jacareacanga, Pará, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Everton Araújo da Costa. Presente. Rui Marcelo Lopes Baima. Ausente. Marivaldo Ribeiro de Sá. Elisiário Cristi Munduruku. Gerson Barbosa Manuari Munduruku. Manuel Júnior Ribeiro da Silva. Lenilson Panhon Munduruku. Everton Salles da Silva. Neumar Xavier de Oliveira, presente. Silvio Estedley. Presente, nobre colega vereador. Zenildo Saul Munduruku. Pronto, excelência, feita a chamada dos nobres colegas vereadores. Muito obrigado. Eu autorizo o segundo secretário, o excelentíssimo senhor vereador Lenilson Panhu Munduruku, a efetuar a leitura dos expedientes recebidos e expedidos por esta Casa de Leis e encaminhamento de projeto de lei, projeto de resolução, requerimento e indicação com a duração máxima de 40 minutos, conforme o parágrafo 2º do artigo 95 do Regimento Interno. Passo a palavra ao nosso colega vereador Lenilson. Obrigado, excelência. Eu vou fazer uma leitura do justificativo do nosso vereador, do presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, nobres pares, venho respeitosamente perante Vossa Excelência informar e justificar minha ausência na primeira sessão ordinária dos trabalhos legislativos do mês de fevereiro, referente ao segundo período da 9ª legislatura desta Câmara Municipal de Vereadores,
a ser realizado no dia 20 de fevereiro de 2026. Desta forma, minha ausência ocorrerá em virtude de compromisso previamente agendada na agência de Santarém, Pará, no período do dia 17 a 21 de fevereiro de 2026, para cumprimento de agenda parlamentar, onde tratei de assuntos de interesse da municipalidade, junto ao INCRA e à Casa de Apoio mantida pelo município de Jacareacanga, na referida cidade. Neste sentido, não poderei estar presente nesta egregia Casa de Leis na data supracitada. Era o que tinha a informar para os devidos fins. Respeitosamente, Rui Marcelo Lopes Baima, vereador PDT. Notificação número 1475, 2025, sexta Controladoria do TCM Pará. Processo número SP. O excelentíssimo conselheiro Lúcio Dutra Vale, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, TCM Pará, no uso das atribuições que são conferidas e com fundamento no artigo 93, inciso 1 e inciso 8, no regimento interno desta Corte, RIT CM Pará. Responsável pelo acompanhamento das ações desta Corte relativa ao cumprimento da notificação circular número 001/2025 GP TCM Pará, publicada no DUE TCM Pará número 2063 de 3/11/2025. Notifica ao senhor Antônio Mendes Cardoso, chefe do Poder Legislativo Municipal de Jacareacanga, exercício de 2025, Pará, que tome ciência, adote providências imediatas e obrigatórias diante das irregularidades identificadas na legislação municipal referente às emendas parlamentares impositivas, estando em desacordo com o princípio da simetria constitucional previsto no artigo 166 da Constituição Federal. Análise realizada pelo TCM Pará no âmbito do acompanhamento instaurado em cumprimento às notificações circulares número 001 e 002/2025 GP TCM Pará. As decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 854, bem como a instrução normativa número 06/2025, TCM Pará identificou que a Lei Municipal de Jacareacanga mantém previsões normativas relacionadas à execução de emendas parlamentares impositivas e desconformidade com o princípio da simetria constitucional federal, configurando irregularidade grave, o potencial impacto sobre a legalidade da execução orçamentária e sobre responsabilização dos agentes públicos envolvidos, notadamente. Inobservância do percentual da receita ocorrente líquida do exercício anterior a ser destinado às emendas individuais. Nesse sentido, o chefe do Poder Legislativo deverá adotar as medidas cabíveis para promover a harmonização normativa da Lei Orgânica Municipal com o princípio da simetria constitucional federal, emenda constitucional número 126 de 2022,
nos termos do entendimento de STF, a de 7.493, a de 7.697, a DPF 854 do TCM Pará. Instrução normativa número 6 de 2025, TCM Pará. No sentido de adequar o limite das emendas individuais às patamar constitucional de 1,55% da DRCL. Encaminha ao TCM Pará, no prazo de até 10 dias da sua aprovação, cópia de aprovação da emenda à lei orgânica objetivando adequar o limite das emendas individuais ao patamar constitucional de 1,55% da RCL. Assegurar que nenhuma emenda individual seja executada até que a nova legislação entre em vigor, evitando a realização de despesas incompatíveis com o parâmetro constitucional. O não atendimento à presente notificação ensejará responsabilização do chefe do Poder Legislativo, tais como apontamentos em prestação de contas, medidas cautelar, determinando a suspensão da execução das emendas parlamentares municipais, importação, determinando a suspensão da execução das emendas parlamentares municipais, de responsabilidade e atuação de outras medidas sancionatários cabíveis para além de comunicação ao Ministério Público Estadual, sem prejuízo da fixação de multa diária. Na forma da Lei Complementar 109/2006, CC, com os artigos 693 e 698 do RIT-CM Pará e das demais combinações legais previstas, atualizado até o ato número 30, 2025, RIT-CM Pará, Belém, Pará. Lúcio Dutra Vale, Conselho Relator, TCM Pará. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 005/2026, de 20 de fevereiro de 2026. Modifica no inciso 1, inciso 3 do artigo 93A da Lei Orgânica, acrescentado pela emenda à Lei Orgânica número 001/2021, de 17 de novembro de 2021, e após modificado pela emenda à Lei Orgânica de número 003/2025, de 16 de abril de 2025, a fim de regulamentar as emendas impositivas de acordo com o percentual que estabelece o artigo 166, inciso 9A da CEF/88. O plenário da Câmara Municipal de Jacareacanga, Estado do Pará, aprovou suas mesas diretora nos termos do artigo 52 da Constituição Federativa do Brasil, Constituição do Estado do Pará, bem como o inciso 2 do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, promulga a seguinte emenda da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1. Modifica o inciso 1 e inciso 3 do artigo 93A da Lei Orgânica Municipal de Jacareacanga, Pará, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 93A. O inciso 1. As emendas individuais de vereador ao projeto de lei orçamentário anual serão aprovadas até o limite de 1,55% em 1,50% da receita ocorrente líquido previsto no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinada às ações e serviços públicos de saúde, inciso 9A. Artigo
166 da CF/88. Inciso 2. Inciso 3. É obrigatório a execução orçamentária e financeira das programações e que se refere o caput deste artigo em montante correspondente a 1,55% da receita corrente líquida realizado no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na Lei Complementar no inciso 9 do artigo 165 da Constituição República. Artigo 2. Esta proposta de emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Plenário da Câmara Municipal de Jacareacanga, em 20 de fevereiro de 2026. Everton Araújo da Costa, presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga. Elisiário Cristi Munduruku, vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga, Pará. Everton Salles da Silva, primeiro secretário da Câmara Municipal de Jacareacanga. E Neumar Xavier de Oliveira, segundo secretário da Câmara Municipal de Jacareacanga. Justificativa. Considerando que esta Casa Legislativa foi notificada pelo Tribunal de Contas do município do Estado do Pará, a fim de adequar a Lei Orgânica Municipal ao dispositivo legal que é Constitucional Federal de 1988 em relação ao percentual a ser destinado às emendas individuais impositivas. A presente proposta de emenda à Lei Orgânica tem por finalidade promover a necessária adequação do texto orgânico municipal às normas constitucionais vigentes e às diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas do município do Estado do Pará, especialmente as instruções normativas número 006/2025/TCM Pará, de 27 de novembro de 2025, bem como a disposição no artigo 166, no inciso 9, artigo da Constituição Federal de 1988. Do princípio da simetria constitucional, o princípio da simetria constitucional impõe que os entes federativos observem na organização de seus processos legislativos, orçamentários, institucionais, os parâmetros estruturantes estabelecidos pela Constituição Federal. Nesse contexto, as normas relativas ao processo orçamentário, especialmente aqueles que disciplinam as emendas parlamentares individuais e impositivas, devem ser reproduzidos no âmbito municipal, respeitado o que dispõe a Constituição Federal de 1988. A ausência de adequação do texto da Lei Orgânica Municipal pode gerar insegurança jurídica, vício de inconstitucionalidade formal e material, além de apontamentos pelos órgãos de controle externo. Da adequação ao artigo 166, inciso 9 da Constituição Federal. O artigo 166, inciso 9 da Constituição Federal estabelece parâmetros obrigatórios acerca de execução das emendas parlamentares individuais, fixando limites, critérios e destinação mínima de recursos, inclusive no tocante às ações e serviços públicos de saúde. A proposta visa inserir na Lei Orgânica Municipal regras claras quanto à obrigatoriedade de execução orçamentária das emendas individuais aos limites percentuais aplicáveis à receita corrente líquida. Neste sentido, destaca-se o supracitado dispositivos legal, conforme se observa. Artigo 166. Os projetos de leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Inciso 9.
do limite a que se refere o inciso 9 deste artigo 1,55% caberá às emendas de deputados e 0,45% às de senadores, incluindo pela emenda constitucional número 126 de 2022, vide a de 7.697. Desta maneira, é importante salientar que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em sua instrução normativa número 06/2025/TCM Pará, estabeleceu que o percentual das emendas individuais impositivas é o mesmo destinado à emenda dos deputados, a qual seja 1,55%, conforme aduz o inciso 9 a do artigo 166 da Constituição Federal de 1988, destarte a referida proposta de emenda à lei orgânica garante conformidade com a ordem constitucional e fortalece a atuação do Poder Legislativo Municipal, preservando o equilíbrio entre os poderes e assegurando maior efetividade na alocação dos recursos públicos. Esta, na ampliação, despesa nem cria obrigações novas desconectadas do sistema constitucional, ao contrário, apenas internaliza no âmbito municipal comandos já previstos na Constituição Federal, regulamentados pelo Tribunal de Contas competente. Por fim, a presente proposta de emenda à lei orgânica do município de Jacareacanga mostra-se juridicamente necessário, constitucional, adequado e administrativamente oportuna. Promover a conformidade do texto da Lei Orgânica Municipal ao artigo 166, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, bem como em obediência ao que estabelece a Instrução Normativa número 06/2025, TCM Pará. Assim, a aprovação da matéria representa medidas de responsabilidade institucional, respeito a um princípio da simetria constitucional e o compromisso com a legalidade, a transparência e a boa governança pública. Jacareacanga, Pará, 20 de fevereiro de 2026. Justificativa. Jacareacanga, Pará, 20 de fevereiro de 2026. A Sua Excelência, o senhor Everton Araújo da Costa, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente Nobres Edis, veio perante Vossa Excelência justificar minha ausência da primeira sessão ordinária do segundo período da nova legislatura, que se realiza no dia 20 de fevereiro de 2026, nesta engrecia Casa de Leis, Câmara Municipal de Jacareacanga, Pará, por estar em viagem parlamentar à cidade de Santarém, Pará, tratando de assuntos da municipalidade, não podendo assim estar presente nesta agresia Casa de Leis, e o que tinha a justificar. Everton Salles da Silva, vereador republicano. Convido nossos colegas vereadores para acompanhar a leitura da primeira sessão ordinária, que será realizada hoje no dia 20 de fevereiro de 2026. Pauta da sessão. Presidência da Câmara Municipal de Jacareacanga, no uso das suas atribuições,
atribuições legais, amparada nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Resolução número 006/2017, datada em 29 de novembro de 2017, de este Poder Legiferante, convoca e dá publicidade a todos os que se encontram-se em pauta da primeira sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2026, no local e horário de costume, as proposituras abaixo relacionadas. Propositura 01, projeto de lei número 014/2025, de 25 de novembro de 2025. Finalidade: declara utilidade pública a Associação Leão de Judá, ALJ, e dá outras providências. Autoria: o vereador Everton Salles da Silva e Manuel Júnior Ribeiro da Silva. E o relator da CCJ, Marivaldo Ribeiro de Sá. Indicação, propositura 02, indicação de número 001 de 2026, de 19 de fevereiro de 2026. A finalidade: a construção de uma escola e uma casa para os professores situada na comunidade do Limão. Autoria: vereador Manuel Júnior Ribeiro da Silva, vereador do PDT, Jacareacanga, Pará, 20 de fevereiro de 2026, Everton Araújo da Costa, presidente do Poder Legislativo. Eu autorizo o segundo secretário, excelentíssimo senhor vereador Lenilson Panhu Munduruku, a fazer a leitura da ata da segunda sessão ordinária do dia 12 de dezembro de 2025. Oi. Presidente, em seu nome eu solicito a dispensa da leitura da ata. Os colegas vereadores concordam? Ok? Então, dispensado a leitura da ata. As atas são distribuídas anteriormente em cada gabinete e não teria necessidade de ler, mas temos que sempre fazer como manda o nosso regimento. Leitura da ata dispensada. Eu coloco a ata em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante e se manifeste. Ata aprovada. Eu passo os trabalhos para o grande expediente, para o uso da tribuna, para discussão por parte dos vereadores, inscrito pela ordem, para usar a palavra por 10 minutos, com direito à parte, conforme o parágrafo 2º do artigo 95 do Regimento Interno. Cadê a ata aqui? O nosso primeiro colega a fazer o seu discurso é o nosso colega do PDT, Manuel Júnior. O senhor tem 10 minutos com direito à parte. Meu muito bom dia a todos que se fazem presente. Agradecer por mais uma oportunidade que Deus nos concede. Em nome do auditório presente, desejar as boas-vindas a todos e dizer que retornem mais vezes, pois esta casa é do povo. Agora há pouco a gente recebeu uma notícia muito triste, do falecimento da filha do nosso secretário de Obras, Célio Melo. De antemão, desejar aqui meus pesos, meus sentimentos a toda a família do secretário Célio pela perda irreparável. Senhor presidente, não vou me estender muito hoje. Gostaria de dizer que eu estive no hospital municipal ontem e fiz alguns acompanhamentos, Tinha algumas reclamações por falta de medicamentos, raio-x danificado, e eu estive em loco fazendo esses questionamentos, fiscalizando.
e obtive algumas informações que na sexta-feira passada chegou uma remessa de medicamentos. A máquina de raio-x, tivemos uns técnicos presentes no município de Jacareacanga para tentar, solucionar o problema, mas infelizmente o problema era muito maior e tivemos que retirar a máquina de raio-x do município de Jacareacanga até Santarém. E segundo informações obtidas pela gestão, a máquina de raio-x e uma parte de medicamentos chegam hoje por volta de meio-dia em Jacareacanga. Então isso é muito bom, porque a gente sabe o tamanho da necessidade, a importância que é a máquina de raio-x e principalmente questões de medicamento no município. Senhor presidente, em nome do parlamento também, juntamente tive uma breve conversa com o vereador Silvino Paco Paco, tomei a liberdade de, provavelmente segunda-feira a gente vai estar fazendo uma carta convite via ofício, tudo dentro da legalidade, para o presidente da Câmara do município de Apuí. A gente teve em conversa ontem via WhatsApp e ele demonstrou interesse em estar vindo até o município e, de antemão disso, a gente vai estar fazendo uma carta convite para que na próxima sessão, na próxima sexta-feira, ele e talvez mais alguns vereadores, eles venham numa caravana, se façam presente aqui nesta sessão. Então, de antemão, já deixo todos avisados que sexta-feira que vem a gente vai ter a presença do presidente da Câmara do Apuí, Bruno, juntamente com alguns colegas vereadores do estado do Amazonas, ali no município do Apuí. Conversa de suma importância, de interesse dos dois municípios, até porque a gente tem responsabilidades parecidas, tanto comunidade Barra de São Manuel, comunidade Colares, ali a entrada do Ramal do Bena, Seu Elias, e isso que liga, que estreita entre Jacareacanga e o município de Apuí. E de antemão disso, estou deixando vocês avisados, em nome da primeira-dama também, que me pediu que eu, hoje, no uso da tribuna, eu pudesse vir aqui parabenizar a equipe do nosso colega, amigo Charlie Van, que estão fazendo um belíssimo trabalho nas limpezas das ruas do bairro União. Então, primeira-dama, deixo aqui os meus agradecimentos ao Charlie Van e à sua equipe em seu nome. De antemão, presidente, não tenho muito o que me estender no dia de hoje, tá bom? De antemão era isso. Agradecer pela oportunidade que Deus nos concede. E é isso, só como diz o meu piá, para não perder o costume da tribuna. Obrigado. Obrigado, colega vereador Manuel Júnior. Nós nos solidarizamos com a perca da filha do nosso secretário Célio e sentimos muito. Sabemos que a perca de um filho é uma coisa que talvez seja insuperável na vida de um pai e de uma mãe. Então aqui fica o nosso sentimento do Poder Legislativo ao nosso secretário Célio e parabenizar a Vossa Excelência, o nosso colega vereador Manuel Júnior, pelo seu acompanhamento na saúde. Dizer ao senhor que assim que finalizarmos de organizar algumas situações na casa, nós estaremos à disposição para juntos tomarmos força e com certeza essa união nos trabalhos nos levaremos a ter muito êxito em nosso município, em várias áreas que são necessárias à vistoria do Poder Legislativo, para que a gente possa melhorar mais e mais. Eu queria passar a palavra ao nosso colega vereador, o Elisiário não vai falar, o nosso colega vereador Neumar Xavier de Oliveira, partido Avante. O senhor tem 10 minutos com direito à parte. Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a mesa diretora, em nome do nobre colega vereador Marivaldo, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, quero cumprimentar o público presente e dar um bom dia também especial para os ouvintes da Rádio FM. Quero registrar a presença do senhor Black Eixo. Seja bem-vindo. Meu amigo Beto, nosso amigo Santarém,
e o meu vizinho, senhor Luiz. Todos sejam bem-vindos a esta Casa de Leis e sintam-se à vontade. Faço uso da palavra nesta tribuna para registrar de forma pública e respeitosa minhas felicitações ao presidente desta Casa Legislativa, Everton Araújo da Costa, que assumiu novos compromissos na condução dos trabalhos da Câmara Municipal de Jacareacanga. A presidência desta Casa exige equilíbrio, responsabilidade, espírito democrático e profundo compromisso com o interesse público. Tenho convicção de que Vossa Excelência saberá conduzir os trabalhos legislativos com serenidade, diálogo e respeito às prerrogativas de cada parlamentar. Reitero meu compromisso de colaborar dentro das atribuições do meu mandato para que esta Casa atue com transparência, legalidade e eficiência, fortalecendo o poder legislativo e honrando a confiança do povo de Jacareacanga. Desejo êxito na condução desta presidência, sabedoria nas decisões e firmeza na defesa do interesse coletivo. Os trabalhos bem feitos não é aquele que começa perfeito, mas os que se torna melhor a cada dia. E que Deus abençoe a Vossa Excelência nessa trajetória. Quero também aqui fazer uma cobrança aqui, um lembrete ao nosso excelentíssimo senhor prefeito do nosso município, que sofre todos os anos com o mesmo problema. As estradas de acesso ficam em estado crítico, principalmente durante o período de chuvas. A população enfrenta dificuldade para escoar a produção, transportar paciente, garantir o transporte escolar e manter a economia funcionando. Não é uma situação nova, não é um problema isolado, é recorrente. O nosso prefeito é presidente do consórcio intermunicipal, o que lhe confere ainda mais legitimidade e força política para solicitar apoio do governo federal e estadual, buscar recursos para manutenção e recuperação das vias. E é isso que a população espera: ação, articulação, busca de soluções permanentes. Contudo, é importante deixar claro também outro ponto fundamental: mesmo exercendo a presidência do consórcio, o gestor continua sendo prefeito municipal e deve cumprir rigorosamente suas atribuições legais perante o município. Quando o senhor prefeito se ausenta da cidade para viagens oficiais, reuniões do consórcio ou agenda institucionais, é dever dele emitir portaria formal de afastamento. A emissão da portaria é um ato obrigatório da própria autoridade que se afasta. Ela deve informar o período da ausência, justificar a finalidade da viagem, designar o substituto legal, geralmente o vice-prefeito, garantir a continuidade administrativa da publicidade ao ato. Garantir a continuidade administrativa da publicidade ao ato. Essa obrigação decorre dos princípios previstos na Constituição Federal de 88, especialmente o princípio da legalidade e da publicidade, além das normas da lei orgânica do município e da exigência dos órgãos de controle. Não se trata de burocracia, trata-se de segurança jurídica, trata-se de transparência, trata-se de respeito à população.
sempre vou respeitar a todos os colegas vereadores desta casa, como também o excelentíssimo senhor prefeito. Queremos trabalhar junto. Hoje nós temos uma nova mesa diretora e já conversamos, e nós vamos conversar pessoalmente com o excelentíssimo senhor prefeito, pedir, solicitar que ele dê mais apoio para a nossa população e que acata também os nossos pedidos. Tem muitas pessoas em Jacareacanga que, por ser adversário, estão desempregados, e nós precisamos conversar para que essa divergência não deve existir. Sempre eu gosto de falar, quando o vereador, o prefeito é eleito, ele é prefeito, é vereador de todos, não importa se votou nele ou não. Então, essa é uma cobrança que nós vamos fazer e espero que o nosso prefeito leve em consideração. Também quero parabenizar o senhor prefeito pela iniciativa de mandar fazer as lombadas em frente às escolas. Isso é muito bom, tenho certeza que vai evitar muitos acidentes. Como também as placas indicando o início e término das obras, como também os valores. Sabemos que eu, pelo menos, não pesquisei ainda, não olhei as licitações, se bate os valores, mas já observei que a população pararam de fazer aquela cobrança, porque está vendo o que está acontecendo, os serviços na nossa cidade está melhorando. Então, isso é plausível. Mas também gostaria de pedir aos nobres colegas vereadores, não vou aqui citar nome, mas para evitar algumas divergências, como já houve comigo, e para evitar discrepância, podemos resolver no gabinete do excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis. E se eu exaltei, se eu falei coisas que não deveria, eu peço desculpa. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos a sua humildade, a sua simplicidade, colega vereador Xavier, em se desculpar. Às vezes passamos do limite e nós somos seres humanos, nós estamos sucessivos a erros, mas o importante é o reconhecimento. E bem observado as situações que o senhor colocou, são situações que nós sentaremos junto com todos os colegas, com o nosso prefeito Valdo, para buscarmos corrigirmos essas falhas que nós temos observado. Eu queria passar a palavra ao nosso colega vereador, o vereador Gerson Manuari. Já está de volta. O vereador Gerson Manuari com a palavra, o senhor tem 10 minutos com direito à parte. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos prestigia, desejo a todos um bom dia a todos. Neste momento faço um agradecimento ao nosso Deus por mais esse dia. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse momento está acontecendo uma videoconferência com o Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará, Ministério Público do Estado do Pará, a respeito das situações das comunidades ali de Colares, Barra de São Manuel e outras comunidades. Sabemos que ali é uma região que nós temos o censo escolar daquelas duas comunidades, Barra e Pedro Colares, mas o prefeito não pode fazer nenhuma obra ali se não tiver o aval das câmaras municipais dos municípios de Maués e de Jacareacanga, porque pertence ao município de Maués. Então é isso que diz as leis. Então o Ministério Público esteve lá o mês passado e agora estou em conferência. Eu acredito que isso vai ajudar
para que a gente possa conseguir construir ali a escola da comunidade Pedro Colares e reformar, né, e melhorar mais a questão do prédio da escola lá da comunidade Barra de São Manuel. E o presidente da comunidade escolar está online, juntamente com algumas lideranças indígenas também, a Marise, que é da Associação dos Professores Indígenas, lá da aldeia Missão, e o debate vai até o meio-dia, para que eles entrem em contato. O doutor Diogo, da Secretaria de Educação, também está participando online dessa reunião importante nesse dia de hoje. Eu fui convidado agora, mas eu achei por melhor deixar eles fazer esses debates, que é mais importante a comunidade e o MPF. O nosso advogado da Prefeitura, da Secretaria, está acompanhando todos esses trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero anunciar aqui que nos dias 10 e 11 de março, estaremos aqui na cidade de Jacareacanga, a equipe da Junta do Serviço Militar, aqui no município, para que possa estar expedindo, né, os documentos aos jovens que estão precisando tirar seu alistamento militar, se alistarem. Então, eu já estou de antemão, senhor presidente, solicitando aqui o plenário e algumas dependências aqui da casa para que possa esse trabalho ser realizado aqui, que das outras 2 vezes que nós trouxemos o serviço da Junta Militar, foi feito aqui na Câmara esse trabalho, que não vai coincidir, não sei se é numa terça, vai cair numa terça e quarta e quinta, os dias de quarta e quinta-feira. E aí eu acredito que não vai trazer nenhum prejuízo por uso do plenário. Mas mesmo assim eu vou estar oficializando a Vossa Excelência para que a gente possa estar dando segurança aos trabalhos. Ele saiu de lá dia 9 e dia 10 começam os trabalhos, dia 11 e dia 12 é o retorno. São 2 dias de trabalhos aqui no município. Aí a gente tem todo o apoio do gabinete do prefeito, Valdo, em trazer esse serviço aqui para Jacareacanga, porque se torna muito mais difícil os jovens, principalmente os parentes que vêm das aldeias, se deslocarem até Itaituba, né, de Itaituba para cá de ônibus, a estrada do jeito que está, né, que está uma calamidade a situação da estrada transamazônica. Então a gente anuncia isso, a gente vai estar divulgando, né, esse trabalho que vai ser muito importante para todas as pessoas, inclusive, especialmente para os jovens do sexo masculino, que precisam fazer essa documentação, e também as pessoas que têm até 45 anos, né, vão ter a oportunidade de pegar seu certificado de dispensa do serviço militar. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, no momento era isso. Também aqui eu quero lamentar e ser solidário aí à família do secretário Célio, né, por essa grande perda inesperada, né, da sua filha. E a gente tem todas as nossas condolências aí, todos os familiares do nosso secretário. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo a todos um final de semana de muita paz para todos. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Excelência, nosso vereador Gerson Manuari. Eu quero lhe parabenizar, colega vereador, por sua atuação junto à Junta Militar. Todos nós, vereadores, sabemos da dificuldade que é essa locomoção até Itaituba, gerando gastos, e a nossa população tem uma grande parte que é uma população carente e não tem condições de estar se locomovendo até a nossa cidade de Itaituba. Então, eu acho que é esse o trabalho que a Câmara deve realizar, buscar facilitar a vida do nosso povo de Jacareacanga. Parabéns a Vossa Excelência. Eu quero convidar o nosso colega vereador Silvio Sterdlin, do PSB. O senhor tem 10 minutos, Excelência, com direito à parte. Eu vou dispensar a oportunidade,
Se houver necessidade, usarei a palavra pela ordem, ou pela questão de ordem, liderança de partido, ou nos esclarecimentos pessoais. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Excelência. Eu queria convidar o nosso colega vereador Lenilson Panhu para fazer o seu pronunciamento. O senhor tem 10 minutos com direito à parte. Logo após eu estarei passando a presidência ao nosso vice-presidente, o Elisiário, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. O vereador Marivaldo também não se inscreveu, né? Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento em seu nome a mesa diretora. Cumprimento também os demais vereadores que estão presentes aqui. E também agradecer a presença, né, dos que estão nos assistindo. A presença do nosso amigo Reinaldo Pirarara, que está aqui, né? É o nosso amigo Black Eixo, que me conhece, e somos amigos particular. E também quero agradecer a presença, né, da nossa amiga Letícia, de estar aqui. Eu vim aqui, senhor presidente, para pontuar o que presenciei nesses 2 dias atrás, né, sobre a questão que ocorreu nas redes sociais contra a violência doméstica contra a nossa parenta. Vem inclusive me solidarizar com o nosso parenta, né, que sofreu agressão física, né, contra ela. Em nome dessa nossa parenta, eu me solidarizo a todas as mulheres que sofrem com esse tipo de violência. Então, devemos buscar e tentar ajudar as mulheres, né, que sofrem com esse tipo de violência, que jamais nós vamos aceitar essa situação. Então, o nosso município precisa punir as pessoas responsáveis, e a justiça ele tem que ser mais severa, né? A pessoa que agride a mulher, bate a mulher. Então, assim, jamais a gente vai aceitar esse tipo de violência, porque as mulheres merecem o carinho e respeito, né, de companheiros. Então, assim, eu queria pontuar aqui essa situação que nós devemos acompanhar esse processo, né, para que haja a punição que a justiça cumpra com essa situação. Então, eu venho falar aqui também sobre a questão, eu queria frisar a questão dos nossos agricultores indígenas e não indígenas, né, que eu presenciei durante esses 3 anos, onde eu estava na Secretaria de Assuntos Indígenas, onde tivemos uma dificuldade, né, para trazer a produção no município. Então, assim, a gente tem que olhar com carinho com essas pessoas, né, para que eles possam trazer seus produtos para vender aqui no nosso município, para que eles tenham também o benefício em suas famílias. Então, assim, eu venho aqui para dizer que precisa ter esse apoio, né, da gestão, da atenção, para que eles possam para ter esse motivo, né, a motivar os nossos pequenos produtores, que além de vender, né, que eles possam voltar felizes para suas aldeias. Então,
eu acho muito importante a gente debater nessa pauta, porque além de trazer alimentação saudável, é uma saúde. Então, assim, e eu quero dizer também, né, que como eu sou novo nessa casa, né, a gente não tem ainda no momento, devido à questão de trabalho da parte da organização, mas eu acredito que semana que vem a gente vai ter algo mais concreto, né, para a gente debater, para a gente ver, para amenizar, principalmente a questão dos projetos, né, que a gente pode ver para tentar ajudar os agricultores indígenas e não indígenas aqui no nosso município. Eu sempre digo que aqui no nosso município nós temos uma abundância de terra, nós temos uma água, entendeu? Que a gente pode utilizar para essas finalidades, porque tem outros municípios não tem essa qualidade. Então, assim, cabe nós ver essa situação para que a gente possa abraçar, né, para que os nossos agricultores de Jacareacanga possam se sentir felizes e bem acolhidos pelas nossas autoridades. Então, assim, eu acredito que na semana que vem a gente já vai montar o nosso projeto, né, voltado para sustentabilidade, né, para que a gente possa trabalhar dentro das nossas comunidades, porque o povo Munduruku merece atenção, né, de autoridade para que a gente possa desenvolver esse trabalho aqui no nosso município. Sabemos que não podemos mais contar com o garimpo, né, que eu sei que a questão do nosso município sempre teve esse foco de trabalhar nas atividades no garimpo, então a gente tem que ter essa alternativa, né, na parte da agricultura. Então, a minha fala era isso, senhor presidente, e acredito que em outro momento, em outra semana, estarei apresentando aqui o meu projeto, né, sobre essas finalidades. Então, desde já agradeço a todos que estão presentes e muito obrigado. Muito obrigado, nosso colega vereador Lenilson. Eu quero passar a presidência ao nosso vice-presidente Elisiário e eu estarei fazendo o meu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, e pela oportunidade de conduzir a presidência desta mesa. E neste momento convido a Vossa Excelência para o uso da tribuna, com direito a 10 minutos de seu pronunciamento. Obrigado, Vossa Excelência, nosso presidente Elisiário, em exercício. Eu queria cumprimentar em seu nome os demais colegas vereadores presentes nessa sessão e agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a cada um dos nossos amigos que estão presentes nessa manhã, amigo Punk, Pirarara, Jacaré, Beto, que Deus abençoe a cada um de vocês, dizer que a Câmara está sempre aberta para receber os nossos amigos, receber a reivindicação da população de Jacareacanga. Eu também quero saudar o público que nos assiste pelas redes sociais, cumprimentar também o nosso público evangélico com a paz do Senhor Jesus. Senhor presidente, eu queria dizer aos nobres colegas vereadores, ainda estamos finalizando algumas mudanças no Poder Legislativo, um pouquinho sobrecarregado ainda, mas eu tenho certeza que a partir da semana que vem nós estaremos com mais tempo para atender melhor ainda a cada um dos nossos colegas vereadores que precisam tanto da nossa atenção, né? O nosso colega vereador Marivaldo, Silvinho, né? O nosso colega Manuel Júnior, Zenildo, Gerson Manuari, Xavier, vice-presidente, os que estão viajando, dizer a vocês que
buscaremos tratar vocês da melhor forma possível, dando toda a nossa estrutura possível para vocês desempenharem o melhor de vocês para o nosso município. Então conte com a gente, não entramos aqui para brigar com ninguém, não entramos aqui para se vingar de ninguém, para fazer nada disso. O nosso intuito hoje é a melhoria do nosso povo de Jacareacanga. E para isso eu conto com cada um dos senhores, porque eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes. Então esse é o nosso lema aí para frente, é essa união do Poder Legislativo, averiguando as situações que precisam ser resolvidas. Então eu acredito que se nós trabalharmos juntos, eu tenho certeza que nós iremos conseguir fazer um grande trabalho, e lá na frente a população de Jacareacanga reconhecerá todo o esforço de vossas senhorias, e tenho certeza também que lá na frente ninguém terá dificuldade na sua reeleição, porque o trabalho vai estar à vista para todos perceberem. Então, nós solicitamos uma reunião com o nosso prefeito, e que será marcada durante a semana, e assim que marcarem, enviamos um ofício, assim que eles marcarem, nós estaremos informando a cada um dos senhores. Eu gostaria que todos os colegas que estivessem no município participassem dessa reunião. A pauta da nossa reunião com o prefeito é sobre... Nós pedimos para convidar a Secretaria de Obras, setor de iluminação pública, para tratarmos de alguns assuntos que entendemos que é necessário ter um alinhamento. E a gente pede aos colegas que notem as suas reivindicações e que cada um terá o seu tempo de reivindicar ali ao prefeito, ao secretário de obra, ao setor de iluminação pública. Esse é o nosso pensamento de trabalho. Assim que formalizarmos, assim que tivermos essa reunião e tratarmos desse assunto, nós pautaremos uma nova reunião para tratarmos da educação, da saúde, e assim acompanharmos de perto a evolução dessas reuniões que nós teremos com o nosso prefeito, com o intuito de crescermos juntos e trabalharmos alinhado pela melhoria dos problemas em nosso município. Então eu conto com a ajuda de vocês. A gente sabe que na presidência nós temos um grande poder, mas sem os colegas esse poder não é suficiente para a mudança do nosso município e melhoria do nosso município. Então eu conto muito com a ajuda de cada um dos colegas, o vereador Jacinho, um vereador muito experiente, o vereador Silvinho, um vereador também de conhecimento. Então nós estamos aí para ouvir e atender o melhor conselho que é dado. Vamos avaliar e vamos analisar, e com certeza, se for um bom conselho, uma boa orientação, nós buscaremos colocar em prática para o bem do nosso município. Então com a gente não temos vaidade, é só sentar, é só conversar, e tenha certeza que, obedecendo o regimento e a lei orgânica, nós ouviremos os nossos colegas e faremos aquilo que é melhor para o nosso município. Eu sei de vários problemas que temos em nosso município, sei da expectativa que se criaram em cima da minha pessoa como presidente deste poder, mas dizer a vocês que nós não somos o salvador da pátria. Não quero gerar muita expectativa, porque nós dependemos de todos os nossos colegas e dependemos também do prefeito para que a gente possa resolver grande parte dos problemas que ainda temos no nosso município. Eu tenho visto que nós temos avançado em algumas pautas, né? Eu sempre gosto de parabenizar quando a gente vê, quando nós percebemos melhorias em nosso município. Nós temos avançado aí na parte da educação dentro do nosso município, dentro da cidade. O prefeito tem realizado um trabalho grandioso. Eu nunca vi um prefeito anteriormente fazer o trabalho que está sendo feito hoje nos colégios. Então acho que a gente tem que exaltar sim o que é bom. Todos os colégios da sede estão sendo reformados. Não é uma reforma meia boca, é uma reforma muito boa, de muito boa qualidade. Então nós precisamos ressaltar, porque às vezes na hora de bater, as pessoas batem doído, cobram pesado, e não tem problema. Nós estamos aqui para receber essas críticas e buscar a solução desses problemas. Mas na hora de exaltar, nós precisamos também exaltar. E essa parte dos colégios, a Secretaria de Educação, a secretária,
está de parabéns, junto com o nosso prefeito. Eu até peço aos colegas que semana que vem, se possível, pudessem nos acompanhar essas obras que estão sendo realizadas. Eu já acompanhei um pouco de perto e por isso eu estou aqui parabenizando o prefeito, porque anteriormente eu até falei para ele, as reformas que estavam sendo feitas não era aquilo que nós, o Poder Legislativo, queríamos, porque não estava sendo feito de qualidade, mas agora não, agora mudou. A gente tem observado e as coisas têm melhorado. E eu acredito que nós continuando acompanhando, conversando com o prefeito, dialogando, a tendência é que melhore mais ainda. Posteriormente, mais à frente também, iremos conversar com a nossa secretária de saúde, junto também com o nosso prefeito. Eu acho que é necessário também um olhar especial para a nossa saúde, vereador Silvinho. Nós temos uma estrutura que precisa de melhorias, urgente. Nós precisamos averiguar a questão, né, das nossas macas, das cadeiras que servem para o acompanhante. Nós não temos esse conforto hoje para oferecer a quem precisa lá no hospital. Às vezes há necessidade de dormir por lá, acompanhando um parente, acompanhando alguém, e nós não temos esse conforto. Existem algumas cadeiras ainda antigas por lá, e o que a gente puder para fazer em prol do conforto, da melhoria da nossa população, eu tenho certeza que os colegas também concordam, e nós juntos, permito, sim senhor. Obrigado. Presidente, eu também estou torcendo muito que essas nossas emendas impositivas possam sair, possam acontecer, ser executada. A parte da saúde, eu destinei uma boa parte da emenda da minha parte da saúde para justamente a questão que o senhor acabou de colocar, o conforto dos acompanhantes dos pacientes, para a compra de poltronas confortáveis. Acredito que aqui no Hospital do Apuí já tenha, né? Então a gente está atrasado nessa parte, pensando no bem-estar da população, nas melhorias. Da minha parte, eu já estou cedendo uma quantidade para a saúde nessa parte. Não sei qual vai ser a sua destinação. Se for isso também, meus parabéns. Mas se não for, eu sei que você está visando o melhor, né? Porque pelo que eu estou sabendo, uns vão querer focar numa voadeira, um vai querer focar em medicamento, outros vão querer focar na parte dos freezes para conservar os remédios. Então, eu acredito que a gente se juntando todo mundo, destinando um pouquinho para cada canto, a gente vai fazer um trabalho excelente. Obrigado, presidente. Ótima ideia e parabéns. Eu acredito que o Poder Legislativo precisa olhar bastante, né, para o nosso povo, e nós estamos tentando fazer isso, e com certeza trabalharemos firme para que o vereador tenha direito à sua emenda, né? Nós temos ali o colega vereador Silvio, que atua bastante nessa área, e nós precisaremos bastante da ajuda dele, para que todos nós sejamos beneficiados, que na verdade não vai ser nós, será remanejado para a saúde ou para outros setores da nossa administração pública para ser repassado à nossa população. Senhor presidente, peço só mais um minutinho e já vou terminar. Então, eu acredito que nós trabalhando dessa forma, vereador Manuel Júnior, nós conseguiremos ter êxito e a população lá na frente irá nos agradecer pelos nossos trabalhos prestados. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e seguiremos firme e forte, com Deus na frente, no comando. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Obrigado, Excelência, pelo uso da palavra e compromisso e sua disposição a esta casa, aos vereadores, e trabalhar junto com o gestor municipal do nosso município de Jacareacanga. E agora passa a presidência para o presidente titular para dar continuidade ao trabalho do dia. Obrigado ao nosso colega vice-presidente pela condução aos trabalhos. Parte da ordem do dia para encaminhamentos por parte dos vereadores de projeto de lei, resolução, requerimento, indicação, com a duração máxima de 5 minutos, conforme o artigo 97 do Regimento Interno. Eu suspendo a sessão por 15 minutos para tratarmos da matéria referente ao acórdão proferido no recurso eleitoral, modificação da resolução de número 001 de 2025, de 1º de janeiro de 2025, referente às comissões permanentes da Câmara Municipal de Jacareacanga. Eu convido nossos colegas para que a gente possa reunir na sala da presidência para tratarmos desse assunto sobre a nova comissão permanente.
passo os trabalhos para a parte da ordem do dia, para discussão, votação de projetos, requerimentos, indicações, entre outros documentos, apresentado durante a sessão com a duração máxima de 30 minutos, conforme o artigo 98 do Regimento Interno. Convido os colegas que prestem atenção na pauta aqui para votação. Propositura 001, projeto de lei número 014/2025, de 25 de novembro de 2025. A finalidade é declarar utilidade pública a Associação Leão de Judá, ALJ, e da outras providências. A autoria é o Everton Salles e Manuel Júnior Ribeiro da Silva. O relator, passar a palavra ao nosso relator, Marivaldo, para ler o relatório. Senhor presidente, peço permissão para mim ler sentado. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviços Públicos e Redação Final. Parecer da Comissão /0/2025. Ementa. Declaro de utilidade pública a Associação Leal de Judá, ALJ, e das outras providências. Autor: Everton Salles da Silva e Manuel Júnior Ribeiro da Silva. Poder Legislativo. Relatório. Trata-se de projeto de lei de número 014/2025, de 25 de novembro de 2025. Autoria do Poder Legislativo, dos vereadores Everton Salles da Silva e Manuel Júnior Ribeiro da Silva, que declara a utilidade pública e Associação Leal de Judá, ALJ, e das outras providências. Destaca maneira a presidência desta Casa de Lei de dia 16 de fevereiro de 2026, encaminhou a esta comissão para análise. Por sua vez, foi designado o relator Marivaldo Ribeiro de Sá e a este distribuído para emitir voto acerca da presente proposta. Neste sentido, é importante destacar que o referido projeto está em consonância com a Lei Orgânica do Município de Jacarecanga e com a Constituição Federal. Relatório. Segundo voto do relator. O projeto de lei Poder Legislativo de Jacarecanga, de número 014/2025, de 25 de novembro de 2025, apresentado a este relator, que, após análise do mesmo, não encontra óbice quanto à sua constitucionalidade, legalidade e adequação. Voto pela sua aprovação. Marivaldo Ribeiro de Sá, relator da CCJ. Silvio Stede, presidente. Manuel Júnior Ribeiro da Silva, primeiro membro. Jacarecanga, 19 de fevereiro de 2026. Muito obrigado, excelência, colega vereador Marivaldo. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Algum colega quer discutir o projeto? Como não tem, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados.
E os contrários que se manifestem. Aprovado. Propositura 002, indicação número 001/2026, de 19 de fevereiro de 2026. Finalidade: a construção de uma escola e uma casa para os professores situado na comunidade do Limão, neste município. Autoria: Manuel Júnior Ribeiro da Silva, vereador do PDT. Eu coloco em votação. Os colegas que forem favoráveis permaneçam sentados, e os contrários que se manifestem. Aprovado. Jacareacanga, 20 de fevereiro de 2026, Everton Araújo da Costa, presidente do Poder Legislativo. Ainda tem mais uma, a resolução que estivemos reunida ali no nosso gabinete, e nós estaremos também lendo aqui. Resolução de número 001 de 2026, de 20 de fevereiro de 2026, modifica a resolução de número 001/2025, de 1 de janeiro de 2025, em razão da decisão judicial emitida por acórdão em recurso eleitoral de número 0600362 02 2024 614 0102. A mesa diretora da Câmara Municipal do Estado do Pará, usando suas atribuições legais e regimentais, aprova a sua mesa diretora, promulga e publica a sua seguinte resolução. Artigo 1º. Em razão de decisão judicial emitida pelo acórdão em recurso eleitoral de número 0600362 02 2024 614 0102, que determinou a cassação do Antônio Mendes Cardoso e Sandro Aru Munduruku, modifica a resolução número 001/2025, de 1º de agosto de 2025, que trata da composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Jacareacanga, do Estado do Pará, para o biênio 25-26. Artigo 2. Nesse sentido, a redação passará a vigorar da seguinte maneira. Primeira comissão executiva passará a vigorar da seguinte maneira. Presidente, Everton Araújo da Costa. Vice-presidente, Elisiário Cristi Munduruku. E primeiro secretário, Everton Salles da Silva. Segundo secretário, Neumar Xavier de Oliveira. Segunda comissão, Constituição, Justiça, Cidadania e Serviços Públicos e Redação Final, passará a vigorar a seguinte maneira. O presidente, Silvio Sterdlin. O primeiro membro, Marivaldo Ribeiro de Sá, e o segundo membro, Rui Marcelo Lopes Baima. A quarta comissão, Educação, Cultura, Saúde, Saneamento, Transporte e Comunicação, passará a vigorar a seguinte maneira. O presidente é o nosso colega vereador Zenildo Aru Munduruku. Zenildo Sal, colocar o Aru aqui, vou fazer a correção depois. Será o nosso presidente da Comissão de Educação, o Zenildo. E o primeiro membro, Gesso Barbosa Manuari Munduruku. Segundo membro, o nosso colega recém-chegado à casa, o Lenilson Panhu Munduruku. A quinta comissão, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Recursos Naturais, passará a vigorar. Everton Salles da Silva, o presidente. Primeiro membro, Marivaldo Ribeiro de Sá. E segundo membro, Neumar Xavier de Oliveira. O artigo 3º, esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Jacareacanga, Estado do Pará, em 20 de fevereiro de 2026. Eu coloco em votação. Os colegas que forem favoráveis, fiquem sentados, e os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado.
Nós tivemos um pequeno probleminha aqui, mas eu queria ver aos colegas que irão usar os 5 minutos de fala, e a gente estará listando aqui alguns dos colegas que irão ter a fala dos 5 minutos. Esqueceram de colocar aqui. E se tiver algum colega que queira se manifestar, dê o nome, e caso não, nós prosseguiremos e encerraremos já a sessão. 5 minutos para o nosso colega Manuel Júnior. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Presidente, eu acredito que todos os vereadores receberam uma cópia desse documento encaminhado pelo Marcelo Ribeiro Apurinã, cidadão do bairro Bela Vista. Eu vou fazer uma leitura aqui. No final dessa leitura, eu quero que as pessoas entendam que o Poder Legislativo não apadrinha esse tipo de comportamento. É sobre a questão da descarga barulhenta, é sobre a situação das pessoas que acabam colocando, muitas das vezes, o sossego do cidadão jacareacanguense, né, à prova com essas questões de moto descarga barulhenta. E assim dizer que a gente aqui, em momento nenhum, a gente se opôs, se omitiu. Muito pelo contrário, a gente já fez todas e quaisquer que sejam as cobranças até o Contranja, né, de antemão disso. Eu vou ler aqui, que eu gostei do texto do rapaz, e ele foi bem satisfatório, né, e bem cirúrgico a entregar. A preocupação e insatisfação com o constante barulho gerado por motos que circulam com descargas modificadas pelas ruas da nossa vizinhança. Tem uma recém-nascida em casa e toda vez que essas motos passam em alta velocidade, o barulho estrondoso a assusta completamente. Ela não consegue dormir direito, fica chorando de medo, e isso tem prejudicado bastante o seu descaso e bem-estar, além de causar grande angústia para mim e para minha família. Infelizmente, parece que não há uma fiscalização efetiva por parte das autoridades policiais e Contranja, pois esses jovens continuam a circular impunemente, sem qualquer tipo de constrangimento. Entendo que a raiva pode nos levar a pensar em medidas radicais, como imaginar que eles deveriam sentir diretamente o impacto do barulho que causam, mas sei que a solução passa por ações legais e educativas. Por isso estou pedindo a ajuda da Vossa Excelência, que no caso das Vossas Excelências, né, porque foi encaminhada uma cópia dessa no gabinete de cada um de nós vereadores. Peço, por favor, que sejam tomadas providências urgentes, aumentar a fiscalização nas ruas, aplicar penalidades previstas em lei para quem modifica a descarga de veículos e causam perturbação do sossego público. E também promover campanhas e conscientização sobre como o barulho excessivo afeta a saúde e o bem-estar de todos, especialmente de crianças, idosos e crianças que são autistas. Contamos com o empenho de Vossas Excelências para garantir que nossa cidade volte a ser um lugar seguro e tranquilo para todos os seus habitantes. Atenciosamente, Marcelo Apurinã, cidadão do bairro Bela Vista. Não sei se ele está aqui ou já se ausentou, Marcelo, ele estava aqui agora há pouco. Então, pessoal, está aqui, né, uma crítica construtiva de um cidadão que teve a coragem de vir até a gente com esse documento, mas a gente sabe que não é só dele, e sim da população de modo geral, sobre essa questão, até mesmo questão de som automotivo também, em certos locais inapropriados, né, que a gente sabe que acaba tirando a paz e o sossego da população de modo geral, e a gente também não fica de fora desse meio da população. Então está aqui, presidente Leno aqui, obrigado pelo tempo, tá bom? Deixando aqui a deixa, se alguém quiser aproveitar alguma parte, fazer alguma fala, está à disposição. E mais uma vez, Marcelo, parabéns aí pela colocação. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Um excelente texto, né? Um excelente texto aí formalizado a todos os vereadores. E nós iremos solicitar uma reunião, né? Polícia, Contranja. Nós estamos precisando mesmo conversar sobre a nossa segurança pública. Aí nós já aproveitamos e fazemos uma coisa só. Vamos organizar com o nosso chefe de gabinete para estar encaminhando o ofício, para marcarmos, e aí assim que marcarmos a gente informa os colegas vereadores com tempo hábil, para que todos possam estar presentes no dia da reunião. E aí cada um faz a sua reivindicação e no final a gente só soma a palavra dos nossos colegas vereadores, tá bom? O nosso colega vereador Xavier também se inscreveu,
O senhor tem 5 minutos, vereador. Senhor presidente, quero só dar os meus pêsames, dizer que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o coração do meu amigo Célio e de todos os seus familiares e amigos, trazendo paz e serenidade neste momento de profunda dor. Quero também reforçar aqui o que foi lido aqui pelo nobre colega vereador Manuel Júnior e dizer que nós sabemos que o problema da documentação de veículos em Jacareacanga é uma situação muito difícil para realmente tomar as devidas providências assim de imediato. Mas nós sabemos que o menor dirigindo é crime. Então, eu acredito que todos os vereadores apoiam nesse sentido de fazer apreensão de moto, de carro, quando é conduzido por menor. Mas que essa detenção seja comunicada aos pais ou responsável do veículo para que tome as devidas providências. Não digo agora de imediato para fazer multa, cobrar, deixar preso, mas sim para chamar atenção, porque isso aí vai fazer com que educar o trânsito também. As pessoas começam a ver que crianças, jovens, não é para estar dirigindo, colocando em risco a vida das pessoas. Como também o uso de motos sem a descarga, sem o silenciador. Então isso aí é perturbação ao sossego público também da apreensão do veículo. Esse aí é diferente, quando é de maior. Aí tem que ser chamada a atenção, se possível ser multado, porque é crime também, de acordo com o Código de Trânsito. Então, como eu falei, acredito que nós, vereadores, temos esse, não vou dizer poder, mas também podemos dar apoio à Contranja para que tome essas devidas providências, nesse caso, o de menor, e como também quem está andando de moto, que chega até o ponto de tirar o silenciador. Isso aí não pode acontecer, porque, como foi falado, tem muitas pessoas doentes, né, crianças, deficientes, idosos. Então, isso aí é perturbação ao sossego público. Isso aí dá prisão do veículo. Então, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, nosso colega vereador Neumar Xavier. Passa a palavra ao nosso colega vereador Silvinho. Senhor presidente, questão de ordem, permissão para falar aqui do meu assento? Obrigado. Senhor presidente, eu até nem ia usar da palavra, mas vendo aqui, né, em si fazendo a visita do Gilmar aqui junto com a gente no plenário, eu não poderia deixar de falar sobre o tempo que ele passou colaborando com o município de Jacareacanga à frente da agricultura desse nosso município. Sabemos muito das dificuldades, sabemos que não é fácil você pleitear, você liderar uma secretaria e atender as necessidades e o anseio do povo. Mas ele, o Gilmar, fez uma coisa que já estava há tempos precisando de ser feita, que é a revitalização da feira municipal aqui para o nosso município, onde veio trazer benefício tanto para os agricultores, que pôde ter a oportunidade de trazer seus produtos, quanto também para a população, que tem a oportunidade muitas vezes de comprar o seu produto um pouco mais, um preço acessível. Então, Gilmar, eu quero aqui, diante de você, meu amigo, diante da plateia, diante do povo do nosso município, te agradecer humildemente, tá? Em nome de todos os colegas vereadores, por você ter passado esse 1 ano junto com a gente e se desdobrado da forma que você pôde para contribuir com a administração, para contribuir com o município, com os agricultores e fazer o melhor que estava ao seu alcance. Sei que talvez muitas vezes você poderia ter produzido mais,
mas muitas vezes falta recurso financeiro, falta estrutura, falta muitas outras coisas que a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente tem na mente. Parabéns, muito obrigado pelo seu trabalho junto à secretaria, viu, meu amigo? Mas eu acredito que você vai continuar fazendo parte junto com a gente aí na administração. Vamos ver, futuro dirá isso. Eu quero também aqui falar um pouco sobre a fala do nobre colega vereador Xavier, aonde ele falou das reformas, do quebra-mola, e também do nobre colega Everton Araújo, vereador presidente, que está em exercício aqui no nosso parlamento, que esta reforma, a qual está sendo acontecida nesses colégios, é uma reforma moderna, reforma de primeiro mundo. Parabéns, prefeito. A gente vê que realmente a população deu uma acalmada, porque todos vê com os olhos de enxergar que realmente está acontecendo. Tem mais coisas para ser feito? Com certeza, tem muito mais coisas para ser feito, mas um pulo de cada vez para que lá na frente as coisas dê certo. Mas aí, a gente vê aí 2 colégios, né, em reforma, um colégio em construção no bairro São Francisco, uma creche em reforma, uma creche em construção, muito importante. Esses quebra-molas também, muito bom na frente dos colégios. Precisamos de mais quebra-molas, inclusive já foi várias indicações aqui de vários vereadores, né, que já fez a indicação dos quebra-molas. Poderia seguir aquele mesmo modelo daquele quebra-mola. Ele ficou um tanto quanto alto, mas ele é macio de você passar. Hoje eu passei, ele é tranquilo, dá de fazer uma passarela ali, como nas cidades grandes, e não vai trazer cômodo. Agora, se você for passar ali correndo, com certeza vai quebrar a mola, que o intuito é esse mesmo. Se você passar desordenado, da forma que não condiz com as leis de trânsito, vai ter problema no seu veículo. Eu quero também aqui reforçar, né, que a gente vai fazer um convite, um ofício ao presidente da Câmara, aos vereadores, o qual quererem vir do município do Apuí a participar com a gente. Acredito que na próxima sessão, para podermos debater sobre assuntos sobre a nossa divisa, pertencente à divisa do nosso município, que tem várias outras coisas para a gente tratar. Na verdade, o vereador Manuel Júnior, o vereador Jairzinho, é o vereador que faz parte aí dessa área, né, que faz o confronto de divisa entre os municípios. Mas nós estamos aqui para dar o apoio para vocês, viu, Manuel Júnior? O que a gente puder fazer para colaborar e ajudar com vocês, no intuito de trazer melhoria em parceria com outro município e estado, que é dever deles também, estaremos aqui à disposição. Do mais, desejar um bom final de semana a todas as pessoas e a todos os vereadores, aos munícipes do município de Jacareacanga. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. A sua preocupação em relação aos quebra-molas, eu também concordo com o senhor, tem que ser feito em mais ruas, e com isso vai evitar muitos acidentes em nossa cidade. Vamos cobrar todos juntos, que eu tenho certeza que logo, logo eles farão mais. E eu quero também registrar a presença e cumprimentar o nosso novo secretário de Assuntos Indígenas, o nosso amigo Ivonildo, que está ali presente, né? Seja bem-vindo, e a gente quer desejar boas-vindas ao senhor e que o senhor possa realizar um grande trabalho à frente daquela secretaria, tá bom? E também quero aqui agradecer ao nosso ex-secretário Gilmar pelos trabalhos prestados ao nosso município, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa que sempre tratou todos aqui do Poder Legislativo com muito carinho, com muito respeito. Que Deus te abençoe e que conduza os seus passos aí da melhor forma possível. Tá bom, meu irmão? Um abraço, e eu encerro a sessão pontualmente às 11h22, amanhã, convidando a todos os presentes para a segunda sessão ordinária dos trabalhos legislativos do mês de março, do segundo período da 9ª legislatura, que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2026. Muito obrigado e até a próxima sessão.